Soberano Jesus, faz-nos ousados, corajosos, destemidos, prontos para guiarmos as guerras do Senhor. Amém e amém. Amigos, estamos de volta ao texto. Estamos considerando esse tema, guerra espiritual. Vamos hoje ver a quarta reflexão da série sobre guerra espiritual. O texto que vamos considerar é Isaías 37, 36, capítulo 37, versículo 36 e 2 Coríntios 10, 4. E vamos dar ao estudo de hoje o seguinte tema: resistência ativa, vencendo com armas espirituais nos últimos dias. A título de tema, nós podemos dizer o seguinte, que a guerra espiritual, ela não se vence apenas resistindo, ou seja, na defensiva. Ela exige ação ativa e ofensiva. O povo de Deus, ele avança com oração, com santidade, com fé, com louvor e dependência da palavra, confiando nas promessas do Eterno, cercado, munido com essas armas. Em Isaías 37, nós vimos uma vitória sem espada, mas cheio de armas espirituais. Ezequias não saiu para lutar contra os assírios com armas físicas, mas lutou bravamente com armas espirituais. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo fala sobre destruir fortaleza. Nos últimos dias, a vitória não é dos que se escondem, mas daqueles que resistem com fé, daqueles que atacam com autoridade. Esse é o nosso desafio. Se nós queremos batalhar as guerras do Senhor, então essa deve ser a nossa atitude. Observe Isaías capítulo 37, versículo 36. O texto diz o seguinte: então o anjo do Senhor saiu ao acampamento assírios e matou 185.000 soldados. Quando os assírios remanescentes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Que terrível! E que vitória esmagadora! Que terrível para o inimigo! É assim que devemos fazer. Mas o povo de Deus deve ser ousado. Ezequias tinha lutado e lutou bravamente. E Deus o concedeu a vitória. Que incrível! Que coisa! Observe outro texto, 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza de quem? Fortalezas do inimigo. 2 Coríntios 10, 4. E observe o outro texto, Efésios 6, 11. Revistam de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as estratégias do diabo. Revistam-se de toda a armadura de Deus. E assim devemos estar. É esse o convite da palavra. Estejam preparados para a guerra. A título de introdução, nós podemos dizer o seguinte, que nos dias de Ezequias, o mundo tremeu diante da Síria. A Síria dominou o mundo, o Império Assírio dominou o mundo antigo por 150 anos. A Síria tinha conquistado, quando esse acontecimento em que o texto de Isaías 37, 36 registra, aconteceu, a Síria tinha dominado o mundo inteiro, em todos os redores de Jerusalém. Tinha levado o reino do sul para o cativeiro. Imagine isso. Foi nesse contexto. Jerusalém estava cercada, 185.000 soldados.
E isso não foi um dia nem 2 dias, já tinha quase 2 anos. Né? Mas o rei de Israel, ele não recorreu, o rei de Judá, né? É o caso do Reino do Sul aqui, ele não recorreu à aliança política, nem ao armamento humano, né? Ele recorreu à oração, recorreu ao jejum e recorreu à confiança no Eterno. Olha que impressionante. Né? Essa foi as armas que Ezequias usou para derrotar a poderosa nação assíria. Né? E Deus respondeu, e respondeu com força. Né? Não disparou uma flecha. Né? E, no entanto, o inimigo foi esmagado. Isso não foi passividade, foi uma guerra espiritual na forma mais pura e poderosa que nós podemos ver na Escritura Sagrada. Meus queridos e amados irmãos, nos últimos dias, essa é a nossa batalha, né? E temos armas, não carnais, né? Mas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Vamos considerar o primeiro ponto, Isaías 37, vencendo sem espada, mas com fé. Isaías 37, 36. Então, o exército assírio, ele confiava na força militar. Ele disse, olha, nós conquistamos o mundo inteiro. Ninguém deu nem um pio. Ninguém fez nada. E não vai ser Judá que vai escapar. Ele falou com essas palavras. Mas Ezequias ousou confiar no Eterno. E a resposta de Ezequias foi uma resposta espiritual. Ele entregou a afronta em oração. Ele levou aquela carta que afrontava o Deus Todo-Poderoso e que desafiava Ezequias e colocou aquilo nas mãos do Senhor. Mostrou para Deus e disse, aqui está. Ele usa uma expressão muito forte, ele diz, chegou a hora de dar à luz a filhos, da mãe dar à luz ao bebê, e não há força. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos do vigor que vem de ti. Meus queridos e amados irmãos, isso foi maravilhoso. A vitória foi sobrenatural. Um anjo, uma noite, e 185 mil soldados assírios mortos. Incrível isso. Como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Da seguinte forma, quando cercado, não fuja. Faça como fez Abacuque, suba a torre de vigia. Espere no Senhor, dependa dele, confie no Eterno. E a resposta que parece fraca aos olhos humanos, é o caminho da vitória espiritual. É isso, devemos lembrar dessa verdade. Coloque isso no seu coração. Em segundo lugar, observe o seguinte, as armas ofensivas não são apenas resistir, mas destruir. As nossas armas não é apenas para resistir, para ficar parado, receber o ataque, mas é para atacar, é para destruir. O Dr. Wilber, ele diz o seguinte, que o texto de 2 Coríntios 10, 4, quando diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, ele diz, esse texto, ele fala de destruir fortalezas do inimigo. E isso, logicamente, diz respeito a tomar a ofensiva, a atacar. Paulo não fala apenas em defesa, ele fala em ataque contra as fortalezas espirituais. Essas fortalezas são as mentiras,
são as doutrinas demoníacas, são estruturas de pensamentos malignos, são as depressões, né, na mente, no coração, né, a humilhação, a desvalorização do ser humano. É isso. Então, o Evangelho derruba sistemas. O Evangelho liberta consciências. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é essa arma poderosa para enfrentar o diabo, enfrentar Satanás. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o próprio poder de Deus. Incrível. Observe, né? Então, nossa missão nesses últimos dias, né, é avançar com a verdade. Com qual verdade? A verdade do Evangelho, a verdade revelada na palavra de Deus. Né? O Evangelho quebra fortalezas, o Evangelho destrói dominações, o Evangelho arrasa ideologias, né? E a igreja é chamada não para recuar, mas para atacar, né? E esse é o nosso desafio. Observe agora, em terceiro lugar, a batalha de Josafá. Observe que como foi que Josafá destruiu um exército imenso que vinha contra ele? Na verdade, uma coalizão de inimigos que se juntaram contra ele. Ele dependeu do Eterno, e Deus deu a ele uma estratégia, ele derrotou o inimigo. Né? Usou o louvor como arma. Né? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, 21 e 22, né? Diante de 3 exércitos inimigos que se juntaram contra ele, Josafá coloca cantores à frente do exército, né? E quando eles começam a louvar, o Senhor armou emboscadas e destruiu inimigos. Destruiu inimigos. Esse é o mesmo Deus de hoje, vivo e poderoso, sábio e gracioso, né? Então, para esses últimos dias, o louvor não é ornamento. Buscar a face de Deus, depender dele, nos prostrar diante da sua face, isso não é ornamento. Isso não é algo que simplesmente embeleza. É arma do mais poderoso calibre, né? A adoração é ofensiva contra o desânimo, contra a opressão. É arma poderosa contra a mentira, contra o engano, contra a astúcia de Satanás, contra toda a estratégia do inferno que se levanta contra nós. Devemos lembrar disso. Observe outra coisa, outro tópico, né? Efésios capítulo 6, a armadura é para a guerra ativa. Armar, nós colocamos a armadura em Efésios 6, de 10 a 18, a Escritura fala sobre revestíveis da armadura. Pois bem, essa armadura, ela é para uma guerra ativa, é para atacarmos. Isso nós devemos lembrar. A armadura inclui elementos de defesa, sim, como escudo, como capacete, como a couraça, né? Mas também de ataque, como a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada é a própria palavra, né? A palavra revelada, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma o ser humano, que muda e que destrói a Satanás. A oração é constante, né? Em todo o tempo. Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então essa deve ser a nossa atitude. Paulo não termina pedindo paz, ou mesmo pedindo trégua. Não, ele pede ousadia no falar, né? Ousadia para atacar, ousadia para ser destemido, corajoso, né? Então, lembre disso, né? Quem está armado deve entrar na guerra
E se nós assim estamos, se nós somos convidados a colocar essa armadura, então é nossa missão entrar na guerra. A omissão é deserção, é não lutar, é se acovardar. Né? Cristo não nos salvou para ficarmos neutros, Ele nos salvou para batalharmos as guerras do Senhor, para lutarmos juntamente com Ele, né? Para sermos um guerreiro. Esse é o nosso desafio. Observe um outro tópico. A resistência é ativa. A nossa resistência contra o diabo e contra o inferno, contra Satanás, é ativa. E isso leva-nos à vitória. Tiago 4,7 diz o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam, firmes na fé. Resistam, aqui não é ficar parado, é enfrentar com armas espirituais. É lutar bravamente, estar munido com essa convicção. A vitória vem pela rendição a Deus e a firmeza contra o inimigo. Nos rendemos ao Senhor, nos submetemos a Ele, confiamos na sua sabedoria, na sua estratégia, Ele é o nosso comandante e assim nós lutamos contra o inferno. Como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Resistam, resistam orando, resistam amando a verdade, resistam proclamando a Cristo, verbalizando a palavra viva e poderosa. Satanás não foge de crentes neutros, ele foge de crentes armados e destemidos. Lembre disso, lembre dessa verdade. John Owen, a título de reflexão teológica, nós podemos dizer o seguinte, que as armas do cristão são invisíveis, mas poderosas, mas mortais para os poderes das trevas. São invisíveis, mas poderosas e mortais para os poderes das trevas. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que não há terreno neutro. A igreja ou avança ou rende-se. Não tem terreno neutro. Ou nos avançamos, ou então vamos terminar nos rendendo. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos avançar, nós vamos atacar, nós vamos continuar firme. R.C. Sproul, ele diz o seguinte, que a armadura, ele diz que a armadura é de Deus, mas a batalha é nossa. A armadura, revistam-se de toda a armadura de Deus. Sim, a armadura é de Deus, mas ele diz, mas a batalha é nossa. É nós que vamos para a guerra, com a ajuda do Senhor. O Dr. Wilber, ele diz o seguinte, que a igreja ela não está se defendendo, ela está atacando. E os portões do Hades não resistem, eles vão cair. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É a igreja que tem que atacar. Atacamos os portões do inferno, derrubamos os portões do inferno e avançamos firmemente contra Satanás e seus aliados. Que conclusão nós podemos chegar aqui? Nós que vivemos nos últimos dias, a vitória não é de quem se protege, lembre disso, mas é de quem resiste, com fé e ataca com a palavra. A vitória é nossa. Ezequias venceu no silêncio da oração. Josafá venceu ao som da adoração. E Paulo nos chama a resistir, a destruir as fortalezas com ousadia espiritual. Então vamos frente, não vamos baixar a cabeça sobre hipótese alguma, mas vamos nos fortalecer da palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a Escritura Sagrada. Você não está sozinho, não, você está armado com autoridade, E
e é convocado pelo capitão, pelo comandante desse exército maravilhoso, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, avance, ataque, proclame, e o inimigo vai fugir. Tenho certeza absoluta disso, né? O texto sagrado lá de Ezequias diz, de Isaías, capítulo 36, diz que quando Senaqueribe acordou pela manhã e viu tudo o que tinha acontecido, Isaías 37, né? Então ele fugiu para sua cidade, para sua terra, e chegando lá, um dos seus filhos o matou, e ele foi destruído. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e a minha nessa ocasião. Amém e amém. Amém, amém, amém.